Abra sua Bíblia para mim, por favor. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Pode colocar aquele outro PowerPoint? O tema de hoje é amor e redenção. Quero falar sobre esse tema tão profundo. E para falar de amor e redenção, eu quis trabalhar um personagem não tão conhecido, mas talvez mais conhecido do que todos os outros que eu já falei até aqui nos coadjuvantes. Mas uma história forte. Algumas pessoas até acham que essa história de amor não era real. É uma história meio fantasiosa para alguns. Mas eu acredito na palavra de Deus e acredito que tinha propósitos nessa mensagem. Então quero compartilhar com vocês. Alguém imagina que personagem é hoje ou não? Não sei. Ah, sabe, não vale. Alguém imagina? Ah, legal. Abra, por favor, no livro de Oséias. E nós vamos trabalhar um pouquinho, baseado na história deste personagem. E o que essa história tem a ver comigo e com você. E esse é o nosso objetivo, de entendermos um pouquinho esses propósitos de Deus. Livro de Oséias, finalzinho do Velho Testamento, depois do livro de Daniel, nós encontramos ali o livro de Oséias. E vamos conversar um pouquinho sobre este personagem e as lições que ele tem para todos nós. Acharam? Oséias capítulo 1, encontraram? Vou ler com você o verso 1, diz assim: Palavra do Senhor, deixa todos encontrarem, Oséias capítulo 1, verso 1. Você da internet também pega a sua Bíblia, amigo, vamos participar juntos aqui da mensagem, para podermos participar legal. Oséias capítulo 1 diz assim, verso 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui nós entendemos um pouquinho o contexto do que estava acontecendo. Oséias era um profeta de Deus. Oséias, ele começa uma sequência nós chamamos de profetas menores. Ele é o primeiro dos profetas menores. Não por grau de importância, os escritos dele são menores. Mas Oséias, talvez dos profetas menores, foi um dos que mais escreveu. Foram 14 capítulos dentro deste livro dele. Desses 14 capítulos, 3 é contando a história dele. Todos os outros é para falar sobre como Deus enxergava o seu povo e como Deus se colocava à disposição de salvar o seu povo. Todos os demais. Então, o foco do livro de Oséias é este amor de Deus e como Deus se sente em relação às nossas decisões. Por isso que o livro de Oséias é tão forte. Eu até aconselho você que ainda não leu o livro de Oséias para separar um tempinho aí para ler juntos esse livro. Eu acho que vale a pena você, em casa, acompanhar um pouco mais sobre essa história. Hoje me permita focar simplesmente na história dele. Eu vou tentar trabalhar de maneira bem breve os 3 primeiros capítulos para a gente poder entender o que estava acontecendo na vida deste profeta. Ele, que era do Reino do Norte é o reino de Israel, mas estava, devido às guerras do Reino do Norte, estava neste momento no Reino do Sul, em Jerusalém. E lá Deus o chamou para que pudesse desempenhar o seu ministério. De família cristã, sacerdotal, então ele tinha essas características. Mas no versículo 2, que começa a sua história, apresenta talvez um dos pedidos mais inusitados que Deus já fez a um profeta. Um dos mais inusitados. E que algumas pessoas falam assim, isso aqui não era real, isso aqui Deus usou como uma alegoria. Mas não, Deus tinha um propósito por trás disso aqui. Verso 2, assim, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, qual foi o pedido que Deus fez para ele? Vai e se case com uma mulher de prostituição. E terás filhos de prostituição. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aí você pergunta assim, pastor, por que que Deus fez um pedido tão inusitado para esse profeta? Alguns falam assim, olha, talvez quando ele estava fazendo esse pedido, era alguém de linhagem de prostituição. Ou talvez esse pedido foi feito apenas para uma alegoria de algumas coisas que estavam acontecendo. Mas naquele tempo, Deus em alguns momentos chamou alguns profetas para viver
histórias, a sua mensagem na prática, o que Deus gostaria de representar aos seus filhos na prática. Você tem, por exemplo, Jeremias. Jeremias teve que andar na cidade carregando no ombro um jugo. Lembra dessa história? Não? Quanto tempo ele ficou andando carregando aquele jugo? Foi para demonstrar para o povo o que Deus poderia fazer com eles, o que Deus gostaria de mostrar a eles. Você lembra de Isaías? Isaías ficou 3 anos andando descalço, seminu pela cidade, para demonstrar para o povo a sua mensagem prática. As pessoas olhavam, olha o profeta de Deus. Deus levantava profetas para viver a sua história, para trazer recados. Mas naquele momento Deus queria trazer algo importante para o povo e demonstrar a dor e o sofrimento que Deus sentia quando seus filhos afastavam dele e viviam longe dele. Então por que Deus faz esse pedido para Oséias? Por 2 motivos na minha visão. Primeiro, para que Oséias fosse uma parábola viva. Para que a história dele fosse um reflexo daquilo que o povo de Deus estava vivendo naquele tempo. Esse foi o primeiro pedido. Pastor, poderia ser diferente? Claro que poderia, mas Deus sabe todas as coisas. Talvez a única maneira que eles poderiam entender a mensagem de Deus. Mas o segundo motivo que eu acredito que seja pelo qual Deus escolheu e pediu para que Oséias pudesse casar com esta mulher, é porque Deus, na verdade, colocou um amor no coração de Oséias para uma mulher chamada Gomer. Por trás da prostituta tinha uma mulher, com a sua história. Gomer, no versículo 3, fala que ela era filha, diz o texto. Foi-se, pois, e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. A Bíblia não fala muito sobre Gomer. O que nós sabemos é que o pedido de Deus era que ela fosse tomada de prostituição. Possivelmente Gomer era da linhagem pagã, onde existiam prostitutas cultuais, que serviam no santuário para realizar essas práticas. Mas ali tinha uma mulher que precisava ser resgatada. Deus chama Oséias para que traga esperança para a vida dessa mulher também. E consiga construir também junto com ele e junto com Deus uma nova história. Oséias a recebe, lhe dá um nome, lhe dá um teto, lhe dá amor, que era o que ela precisava naquele momento. Eu não sei quanto tempo eles ficaram ali vivendo antes de ter filhos. Eu sei que Deus ajudou esses dois a construir uma história. E o primeiro capítulo de Oséias é mais ou menos o que Deus gostaria de realizar na vida deles. E a Bíblia diz que eles começam a ter filhos. E no primeiro capítulo nós encontramos os 3 filhos de Oséias e Gomer. O primeiro Deus pediu para que se chamasse Jezreel, que era o nome de um território onde Deus iria realizar algumas obras. O segundo filho que ela voltou a conceder, Deus botou um nome desafiador, Desfavorecida. Que nome difícil para colocar na criança, né? Se você for olhar no original, poderia ser traduzido como não amada. Poxa, que nome! Por que Deus escolheu um nome tão difícil para colocar nela? Porque tinha uma mensagem também a ser apresentada. O terceiro filho que eles tiveram, diz que Deus pediu para colocar o nome dele de não meu povo. Verso 9. Então disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vocês não estão sendo mais o meu povo, nem eu serei vosso Deus. O primeiro capítulo é Deus usando a vida de Oséias e essa mulher e Gomer para conseguir juntos trazer um recado para o tempo que eles estavam vivendo. Mas o primeiro capítulo é Deus tentando trazer um pouco de dignidade para os dois. Porque talvez uma das coisas que o diabo mais quer roubar é a dignidade do coração e da vida das pessoas. Fazer as pessoas se sentir lixo. Fazer as pessoas se sentirem maltratadas, sentirem que não tem valor. O diabo tem tentado fazer isso e Deus tentando de alguma forma falar assim, filho, olha, apesar da vida de vocês serem instrumentos para trazer um recado para todo o povo, vocês também precisam entender de que eu tenho algo novo, se vocês quiserem, eu tenho algo novo para vocês experimentarem. O primeiro capítulo é essa tentativa de Deus de trazer esperança ao coração dessas duas pessoas. Mas no capítulo 2, nós encontramos a tristeza, a angústia de Oséias. No capítulo 2, nós encontramos Gomer voltando para a prostituição.
aqui nós encontramos o abandono. No capítulo 2 nós encontramos tristeza em Oséias, porque quem ama também se entristece. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma ação, é verbo, amar é verbo. E Oséias sentia a dor da saudade, da angústia, da traição, dor que Deus sente quando os seus filhos o abandonam. Mas naquele momento Oséias chama os seus filhos e apresenta: olha o que a sua mãe está fazendo. E não tem sido mais minha esposa. O capítulo 2 é quase que mostrando de que parece até que os filhos de Oséias não eram deles, eram filhos de prostituição. E Oséias recebeu esses filhos como dele também. O capítulo 2 é um choro. Um choro da alma de quem ama. E está vendo a pessoa que ele mais ama na vida, que é a sua esposa, procurando um caminho de destruição. Amigos, Gomer estava buscando fora, mendigando um pão que ela tinha em casa. Mas ela achava que talvez lá fora, pelas culpas, pela angústia, ela poderia, de fato, reencontrar ali a sua vida, a sua esperança. Mas é nesse mesmo capítulo 2, que no verso 14, Oséias, que chora de saudade, de dor, da angústia, pelas decisões erradas da sua esposa. Mas no verso 14 diz assim: portanto, eu as atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Eu vou encontrá-la e eu vou falar ao seu coração para que ela retorne. Interessante. Eu não sei como nós reagimos, eu não sei como eu reagiria, nem sei como você reagiria em situações como essa. Mas naquele momento, Oséias, depois de sofrer a dor, ele olha e fala assim: mas ainda assim, eu vou atrás dela, eu vou falar ao coração dela, porque eu preciso trazê-la de volta. O capítulo 2 termina com Oséias tendo esperança de que ele poderia reconstruir junto com Deus de novo a sua casa, mesmo com tanta dor. É o capítulo 3, um pequeno capítulo. Existe um paralelo perfeito entre o que Oséias está vivendo e como Deus tem demonstrado o seu amor para os seus filhos. No capítulo 3, Deus pede para que Oséias vá atrás de fato da sua esposa. E no capítulo 3, Gomer é encontrada. Suja talvez, maltratada, ferida. E naquele momento que Oséias a encontra, Gomer está sendo vendida como escrava. Uma mulher que tinha sido casada com filhos e decidiu trilhar o caminho contrário ao do amor, agora está recebendo, infelizmente, um preço das decisões que ela mesma tomou. Quando Oséias a encontra e olha de longe, eu imagino a cena, consegue imaginar comigo? Oséias de longe olha e vê alguém sendo vendida como escravo, leiloada publicamente. Quem dá mais por essa mulher? E as pessoas olhando e pensando: quanto que essa mulher vale? Suja já. E daqui a pouco chega Oséias perto e de longe ele enxerga a cena e fala: é a minha esposa, vendida para ser escrava. E quando as pessoas começam a dar alguns lances baixos, eu imagino que lá no fundo uma voz diz assim: eu tenho um lance para oferecer a ela. Eu pago o preço por ela. Eu imagino o Gomer levantando o rosto, falando: eu conheço essa voz, era a voz do seu marido, que agora pega tudo que ele tinha de prata, de cereais, e oferta para trazer a sua esposa de volta. Olha isso! É muito amor, né? Para conseguir trazê-la de volta nos seus braços e colocar de novo e reconstruir a história. Não sabemos mais como foi depois desse resgate. O que sabemos da história de Oséias e Gomer é de alguém que tinha um amor tão profundo no coração que era capaz de perdoar, de começar de novo. Mas o que precisa ficar claro para esta igreja nessa manhã, queridos, e o objetivo que eu trouxe essa mensagem para nós, é para que você entenda que este é um retrato muito fiel daquilo
que nós fazemos com Deus. O Senhor nos resgatou, pagou o preço pela nossa vida, conseguiu nos dar esperança, um nome, nos tirou da perdição, da lama, e nos deu o sentido. Ele, na sua graça, nos atraiu e contou ao meu coração aquilo que Ele pode fazer com a minha vida. Aqui é um retrato do que Jesus faria. Abandonaria o céu, amigos, e a cruz nem se compara ao sofrimento de Cristo, porque o maior sacrifício de Cristo não foi a cruz. Ele abandonou o céu e decidiu se tornar para sempre um como nós, para pagar o preço do resgate. Ali Cristo, Ele é o noivo, e a sua igreja, os seus filhos, é essa noiva que afasta de Deus, que vira as costas para o Senhor, que vira as costas para a vontade de Deus, que prefere o caminho da perdição. Por que escolher estar tão longe de alguém que te ama tanto? Era essa cena que Oséias se perguntava quando via a sua esposa se afastando, indo embora. Interessante. Mas aqui é um retrato de um Deus que paga o preço, que vai atrás, que anda as milhas necessárias para conseguir buscar aqueles a quem Ele ama. O que podemos aprender com essa história de Oséias e Gomer? E o que podemos tirar de lições para a nossa vida hoje? Eu separei aqui 4 últimos pontos. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu acho que é um recado de Deus para a nossa vida nesse momento. Primeiro é um texto que o próprio Oséias diz depois. Muitas vezes, amigo, nós somos a nossa própria ruína. Tem um texto do livro de Oséias, capítulo 13, versículo 9. Eu acho que vale a pena você olhar esse texto. Oséias, capítulo 13, versículo 9. Diz assim o texto: ó Israel, a tua ruína vem de ti. As decisões que você tem escolhido, aquilo que você tem feito, as situações que você tem passado, muitas vezes você é o seu maior sabotador. Tem gente que tem que olhar no espelho e falar: você está acabando com a tua vida. Porque está tomando decisões, amigo, que fala assim: em algum momento eu corro atrás, às vezes não dá tempo. Amigos, o primeiro detalhe que talvez seja importante nesse livro de Oséias, precisa ficar claro para nós, é que muitas vezes nós buscamos com as nossas próprias mãos coisas que vão trazer para nós destruição. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim, disse Deus, o teu socorro. Em mim você vai encontrar esperança, socorro, paz de novo, em mim. Mas enquanto você estiver escolhendo se afastar, Oséias talvez foi um dos maiores pregadores, maiores profetas, que falou sobre algo chamado de adultério espiritual. O que é esse adultério espiritual? E ele apresenta aqui 2 coisas, interessante. 2 coisas que são muito fortes relacionadas a adultério espiritual. Quando nós traímos Deus, traímos esse amor que nos resgatou, quando nós abandonamos o coração de Deus. A primeira é idolatria. É adultério espiritual, quando nós colocamos na presença de Deus qualquer coisa que pode ser Deus no lugar de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que é primeiro Deus, depois as outras coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro é Deus. Quando pensamos em idolatria, muitas vezes pensamos em imagens de escultura, em adorarmos e tal. Pastor, isso eu não faço. Ok. Mas muitas vezes adulteramos com idolatria quando colocamos qualquer coisa. O dinheiro, o trabalho, até mesmo a família às vezes. Pastor, mas a família é importante? Claro que é. Mas primeiro é Deus. Porque só Ele te dá condições para poder construir a sua casa da maneira correta. Mas uma coisa que para Deus também é um grande adultério espiritual, e ficou muito claro para mim na história de Oséias e Gomer, é a ingratidão. Tem um texto no capítulo 2 que nós lemos, e esse texto no capítulo 2, eu vou ter que olhar aqui na tela, de dia eu não comprei o óculos, olha lá, não estou enxergando. Olha aqui, Oséias 2, versículo 5, diz assim:
Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu azeite, as minhas bebidas. Olha aqui que forte. A esposa que tinha tudo em casa, recebida com amor e carinho por um homem de Deus. Jovens. Mas ela diz assim: eu vou atrás de alguém para me dar o pão e a minha bebida, para me dar o meu azeite. Às vezes, amigos, nós cometemos adultério espiritual quando não reconhecemos quem de fato é o provedor da nossa vida. De tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós construímos. E isso está muito claro no livro de Oséias, Deus mostrando que as nossas decisões, de fato, podem nos levar para destruições, e que o Senhor transforme profundamente o nosso coração, para voltarmos ao Senhor enquanto podemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quero ser bem rápido nele, sutil nele, mas eu precisava que você também entendesse um pouquinho esta mudança, que está muito claro durante os escritos sagrados da Bíblia. Existe uma diferença entre contrato e aliança. Juridicamente tem diferença, Zero? Entre contrato e aliança? Tem diferença. Qual que é a diferença de contrato para aliança? Vou tentar fazer um exemplo aqui. Quando você quer fazer um compromisso formal, um compromisso, você pode fazer para este compromisso formal tanto um contrato como uma aliança. Existe diferença entre os dois? Sim. Se você vai comprar um carro, você faz um contrato ou uma aliança? Contrato ou aliança? Alguém faz aliança para comprar carro, não? Se fizer aliança para comprar carro, é problema, sabia? Você vai comprar um terreno, você faz contrato ou aliança? Contrato ou aliança? Contrato. Mas um casamento deve ser feito um contrato ou uma aliança? O ideal. Tem gente que quer fazer contrato. Mas o plano de Deus é que num casamento seja o quê? Aliança. Quando você entra na igreja, você entra geralmente sem um anel. Correto ou não? E aí no altar você coloca o anel na mão do seu noivo ou da sua noiva. Como é que você chama este anel? Mas isso aqui é a aliança que você está fazendo? Isso é o quê? O símbolo. O que é a aliança? O que é a aliança? O compromisso. Mas é mais do que isso. É a promessa que você está fazendo. A aliança é quando você vai olhar no olho da sua noiva. Eu lembro bem lá daqueles bonitos olhos da minha esposa. Eu olhei para ela e falei assim: olha, eu prometo ser fiel a você até você queimar o arroz. É isso ou não? É essa a promessa que eu fiz? Não. Eu prometo ser fiel a você até você fazer raiva. É isso? Não. Qual que é a promessa? Eu prometo ser fiel a você na alegria, na tristeza. Lembra bem, né? Você lembra não? Na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separa. E eu falei para ela, meu bem, vai demorar para morrer, viu? Prepara, viu? Estou cuidando da saúde, hein? Ela disse que até depois da morte, até no céu também. Ah, tá bom, prometido. Isso é aliança. A diferença de contrato é porque o contrato tem cláusula. Se eu quebro o contrato, acabou o contrato. A aliança é um pacto, é uma decisão eterna. Vou dar um exemplo bíblico aqui sobre isso. Você lembra de Noemi e as suas duas noras? Como é que chamava as noras de Noemi? Ruth e Orfa. Lembra dessa história? Ali, o relacionamento de sogra e nora não é muito aliança, geralmente. Geralmente é meio contrato. O contrato que Noemi fez com as suas noras eram: enquanto eu tiver filhos, eu entro com os filhos. Pronto. Só que agora, se você depois ver Ruth capítulo 1, no versículo 11, elas estão voltando para Jerusalém porque os maridos tinham morrido. Ou seja, já não tinha mais uma cláusula, acabou.
O contrato acabou. E aí Noemi está olhando para as noras, falando assim, ó, eu não tenho mais contrato com vocês, eu não posso ser mãe mais, já estou velha. Eu não tenho mais filhos para entregar para vocês. Mesmo que eu tivesse, até eles crescerem, não seria assim. Então não tem contrato, vocês estão livres. E aí Orfa fala assim, é verdade, acabou o contrato. Aí Orfa dá um beijo na sogra, fala assim, ó, foi muito bom enquanto durou, tchau, vou cuidar da minha vida, e vai embora. Isso foi o quê? Contrato, acabou o contrato, foi embora. Negócio desfeito, estou livre. Mas aí você vê Ruth sente no coração algo a mais, porque ela conheceu ao lado de Noemi um Deus poderoso. Aí Ruth fala assim para ela, eu decido que o seu povo será o meu povo, e o quê? E o seu Deus será, eu vou contigo. O que é isso? Aliança. Então a minha pergunta para você é, Deus tem com você um contrato ou uma aliança? Durante toda a história da Bíblia, nós encontramos Deus fazendo alianças conosco. O que é a nova aliança que nós encontramos no Novo Testamento? É Deus renovando de novo. Está aqui, ó. Eu paguei o preço com sangue. Eu paguei o preço. E vocês são meus. Vocês são livres para decidir, mas vocês são meus. Interessante. Amigos, o Senhor tem uma aliança comigo e com você. E essa aliança é de disposição eterna de te salvar. Interessante. Tem uma frase de John Piper, desse pastor, que ele diz assim, na conversão, Deus tira você da lama. Na santificação, Deus tira a lama de você. É Deus desejoso de ir mudando a tua vida, porque a aliança dele não é só te atrair. A aliança dele é de cuidar de você, de limpar você, de proteger você, de estar ao teu lado todos os dias da tua vida. Pastor, mas eu desobedeci a Deus. Não, a aliança ainda existe. Pastor, mas eu fui embora. A aliança ainda existe. Pastor, mas eu cometi um grande pecado. A aliança ainda existe. Porque na aliança, Deus decidiu, no pecado original, amar você e fazer tudo para salvar a tua vida. Amém por isso? O segundo ponto. O terceiro ponto, Deus faz promessas para nós. E nessa aliança, neste casamento que Deus tem com a minha vida, com a sua, Deus também tem promessas para a nossa vida. Interessante isso aqui. Esse tempo atrás eu estava lendo uma das profecias messiânicas, profecias do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. E encontrei no meio desta profecia, talvez um dos meus textos favoritos, talvez um dos mais lindos textos que eu já vi na minha vida. Se você nunca viu esse texto, eu acho que você deveria anotar esse texto na sua Bíblia. Nesse texto lá no livro de Zacarias, Deus começa a demonstrar a sua promessa da vinda do Messias. E ele fala lá no capítulo 9, no versículo 9 até o versículo 11, ele diz assim, eu vou ler na Bíblia Viva para ficar mais claro para você. Diz assim, ó, alegrem-se muito, meu povo, gritem de felicidade, vejam todos, o seu rei está chegando, ele é o justo, o vencedor. Apesar disso, ele é muito humilde e veio montado num jumentinho. De quem que está falando essa profecia? E se cumpriu essa profecia, sim ou não? Claro que se cumpriu. Olha o que mais diz o texto. Vou acabar com as armas, o exército de todas as nações, inclusive do meu povo Israel. Ele trará paz a todos os povos do mundo. O seu reino irá de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Este rei que virá não vai ser um rei dos judeus, vai ser o rei do mundo inteiro. E este rei que virá, ele é humilde, mas ele preencherá o coração. E aí diz mais, e eu os libertei da morte num poço seco, por causa do trato que fiz com vocês, selado com sangue. Quem que fez essa promessa, selado com sangue? Quem fez? Deus, Jesus. Mas aí tem uma promessa no versículo seguinte, o verso 12, que você deveria emoldurar esta promessa aí na sua casa, na sua vida, para você levar no seu coração nessa manhã. E a promessa de Deus no versículo 12 de Zacarias 9 diz assim, venham, olha esse texto, venham para um lugar seguro vocês que são prisioneiros,
Aqui há esperança. E eu prometo, olha o que Deus diz, eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Amigo, você tem que pensar nesse texto, pense nesse texto. Olha o que Deus está prometendo para os filhos a quem Ele fez uma aliança. Ele diz assim: para cada tristeza da tua vida, Deus vai te dar 2 alegrias. Você consegue imaginar isso, amigo? Talvez aqui, Jesus está mostrando que aquele rei que vem no jumentinho vai acabar com as guerras e trazer paz a todo mundo quando ele voltar. Eu creio nisso. Mas aqui também é uma promessa para a nossa vida hoje. E você, irmão, em nome de Jesus, precisa acreditar nisso. Isso aqui tem que mover a tua vida. Se você que é um prisioneiro do pecado, que você que precisa ser liberto pela mão de Jesus, Cristo diz assim: se você vier a mim, aqui tem esperança. E não será fácil. As lutas continuarão, porque quem está livre com Deus também luta. Quem está livre com Deus também enfrenta batalhas. Mas a promessa de Deus para os seus filhos é: para cada tristeza que você já passou na tua vida, eu tenho 2 alegrias para entregar para você. Que texto, amigo. Que texto. E eu acho que se você contar, tu vai ter mais do que 2 alegrias que Deus tem dado para a tua vida. Porque hoje eu garanto que nós temos muito mais que agradecer do que reclamar. Porque as lutas são grandes, as tristezas são imensas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E você precisa acreditar nisso. O que mais o nosso Deus da aliança precisa prometer a você? O que mais? Eu termino com o último ponto. E no último ponto, apresenta algo que para mim é extraordinário. Nesse último ponto eu vejo algo incrível. A frase diz assim: só o amor de Cristo é forte o suficiente para te manter perto dele. O que pode fazer você se tornar e estar ao lado de Deus de fato para sempre? Um tempo atrás, eu estava estudando sobre a história de José essa semana, e eu lembrei de um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, que é um best-seller. É um livro interessante, que é um livro baseado na história de Osés. Eles fizeram um romance baseado na história de Osés, chama O Amor de Redenção. Não sei se alguém já leu esse livro. Esse é um bom livro, vale a pena ler. Para quem gosta de romances. E é um livro forte. E aí, quando eu estava estudando a história de Osés, eu lembrei deste livro. Eu lembrei de algumas... Não é cena, em livro não é cena, como é que chama? De uns episódios, de uns trechos do livro, sei lá. E o meu texto favorito deste livro é uma cena. Imagina comigo, eu leio o livro imaginando. É uma cena onde a mulher que ali representa a Gomer, chama Sara, e o Michael, que é o representando Osés na história, e ela tinha sido prostituta, e ele tira ela dessa vida de prostituição, ela que veio desde criança, de família e tal, muitos problemas, tinha dificuldade de amar e tudo, e aí chega um momento em que ela decide ir embora. Ela já tinha ido embora uma vez, o marido a trouxe de volta, ela grávida e cuidou do bebê e tal, mas um dia ela decide ir embora de novo. E na saída dela embora, para decidir sair, ela escreve uma carta, deixa a aliança em cima da carta e escreve uma carta dizendo que estava indo embora. Quando o marido chega em casa e vê a carta, ela tinha acabado de sair, fazia pouco tempo. Então ele pega o cavalo e vai atrás dela. E aí na cena, ele está indo, imagina comigo, ele de cavalo, indo atrás da sua esposa, que está no meio do caminho. Na hora que ela olha para trás, ela vê o marido, ela já tinha andado 1 quilômetro. E ela vê o marido e ela grita para ele assim: não vem, não precisa vir, eu não vou voltar. E aí ele para o cavalo ali do lado dela e fala assim: não, eu não vim arrastar você pelo cabelo, eu não vim levar você à força para casa, você é livre. Eu vim aqui por 2 motivos.
Quais são? Eu vim aqui para te trazer água, porque a jornada é longa. E eu vim aqui para te trazer um casaco, porque de noite o deserto faz frio. E entregou para ela. E ela ficou olhando aquela cena, e ele falou assim, e tem mais um detalhe. Daqui até a cidade são 60 quilômetros. A jornada é longa a pé. Se você seguir reto nessa estrada, você vai chegar na cidade, mas daqui a 60 quilômetros. Se você chegar na cidade, você vai encontrar pessoas que vão te humilhar, te oprimir, que vão te tratar diferente do que você está acostumado a ser tratado depois que você casou comigo. Se você voltar para casa, são 1 quilômetro. Você é livre, você pode voltar para casa. E lá na sua casa você vai ter amor e atenção. E ele montou no cavalo e foi embora. Ele chega em casa, prepara a janta e senta na sua lareira. Algum tempo depois, a porta se abre e a esposa, chorando, envergonhada, ele se levanta e vai atrás até ela, e ela imaginando que ele iria ofendê-la, maltratá-la. Ele pega um prato com a comida, entrega para ela, pede para ela comer. Ela senta para comer, enquanto isso ele vai no fogão, pega uma bacia com água, bota água quente, vai até ela, ajoelha perante ela e começa a lavar os pés dela. Interessante assim. E aí diz que nessa hora ela olha e fala assim, por que você está fazendo isso? Em outras palavras, eu fui embora. Eu te abandonei. Eu estava indo voltar para a minha velha vida. Por que você está fazendo isso? E aí ele diz 2 frases, que para mim é para terminar assim. A primeira frase que ele fala para ela é assim, ó, eu estou lavando os seus pés, porque eu sei que às vezes 1 quilômetro é mais difícil de caminhar do que 60. 1 quilômetro, às vezes é mais difícil de caminhar do que 60. E segundo, eu estou fazendo isso porque eu decidi amar você. Rapaz, que cena, meu, que cena. Sabe por que eu lembrei dessa cena? Porque por que Gomer vai embora? Eu não sei o motivo, não tem motivo lógico. Tem motivo lógico para Gomer ir embora? Não tem motivo lógico. Talvez pela culpa, talvez não sentia digna, ou talvez pela própria natureza do ser humano que gosta do pecado e que quer voltar para o pecado. Eu não sei os motivos. Mas na história, eu entendo que o único motivo, que poderia mantê-la ao lado dele, foi o amor e a graça que a trouxe de volta. Nenhuma outra coisa seria suficiente para mantê-la perto dele de novo. Amigo querido, em nome de Jesus hoje, quando eu preparava essa mensagem, eu orava a Deus sobre as pessoas que estariam na igreja hoje para ouvi-la. Mas uma coisa ficou muito forte, gravado no meu coração. Qual que deve ser o único motivo para te fazer permanecer firme ao lado de Deus? Pastor, por que eu tenho que ficar na igreja? Por que eu tenho que pertencer a este povo? Por que eu tenho que permanecer aqui a este lugar? Por que eu tenho que estar aqui no povo de Deus, que tem tantas pessoas que erram, que falham comigo, que falam palavras que não deveriam? Amigo, o que vai te manter firme ao lado de Deus não vai ser o pastor, não vai ser as mensagens, não vai ser a música. Não existe nada que eu como pastor ou essa igreja possa fazer que possa ser um motivo suficiente para te manter ao lado de Deus. Só existe uma coisa que tem que ser o principal motivo para te manter ao lado dele. É o amor de Jesus pela tua vida.
Porque se o amor de Jesus não for suficiente, nada mais será. Só o amor de Jesus importa. E esse amor que te atrai, que te aceita de volta, que te perdoa, que cuida das suas feridas, que enxuga as suas lágrimas, que transforma o teu coração, este amor é tudo que Ele tem para te oferecer agora. E é este amor o básico. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, me motiva, porque se não for o seu amor, nada mais será. Pessoas que saem pelas pessoas, às vezes não entrou por causa do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus é suficiente para nos manter perto dEle. Só o amor de Jesus é forte o suficiente para te manter perto dEle. Nessa manhã de sábado, querida igreja, em nome de Jesus, eu quero convidar aqueles que precisam trilhar o caminho de volta. E sabe aquele 1 quilômetro que é mais difícil de andar do que os 60? Este caminho de volta é o caminho mais difícil de trilhar. Mas talvez nessa manhã, eu estou falando para alguém que como ovelha se afastou do pastor, do Senhor, do aprisco, mas que entendeu que só vai ter valor e dignidade suficiente quando estiver ao lado do Senhor. Eu quero convidar você em nome de Jesus a trilhar o caminho de volta, a andar em direção ao Senhor novamente hoje, a reconstruir a tua história, a receber este amor e este abraço que só Cristo pode oferecer pela tua vida. Mas você precisa querer, você precisa entender que Ele pagou o preço da sua liberdade, e com essa liberdade, baseado no amor dEle, você decidiu ficar ao lado dEle para sempre. A promessa de Deus essa manhã, queridos, saia para casa lembrando isso: Deus tem 2 alegrias para cada tristeza que você já viveu. Lembre-se disso. Aqui estamos, Senhor, em pé em Tua presença, Pai. O Teu amor encontrou morada em nossa vida. E muitas vezes nos afastamos. Somos ingratos, idólatras às vezes. Mas o Seu amor nos traz de volta. Às vezes não nos sentimos nem dignos de voltar. Não temos nem cara para olhar para o Senhor depois de tudo que fazemos e fizemos. Mas obrigado porque o Senhor fez uma aliança conosco. E esta aliança é para todo sempre. Obrigado porque o Senhor insiste em nos amar. E que possamos receber neste momento perdão que só Jesus pode nos oferecer. Venha trazer as suas promessas em nossa vida. Que possamos esperar este rei que veio montado num jumentinho, mas que virá em breve nas nuvens dos céus, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que veio humilde lá em Belém, mas que virá com toda a honra e majestade, para nos levar para o Teu reino, que está nos preparado desde antes da fundação do mundo. Se existe alguém, ó Deus, aqui que está longe do Senhor, que o Teu amor os traga de volta hoje em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que vem à Tua igreja, mas o coração está longe de Ti, transforme este coração agora, Deus. Limpa a nossa vida, perdoa a nossa vida, Senhor, agora, para que possamos sair daqui transformados, dedicados, entendendo que felicidade, alegria verdadeira só existe ao lado do Senhor. Nos dá a Tua paz, nos dá um sábado de bênçãos, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém.
E amém. Se você puder dar um abraço no teu irmão do lado, que o Senhor te dê um ótimo sábado. Hoje, 17h30, 5h30 da tarde, eu te aguardo para ouvirmos a palavra do Senhor. Saiam cantando, hein? Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Pois eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar,